Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre governança. A governança é mais um dos benefícios quando nós fazemos a adoção de nuvem, e com a governança nós também garantimos que o nosso ambiente tenha um crescimento orgânico e mais alinhado com as necessidades da nossa organização. Nós vamos ver que a governança ela vai andar desde do nascimento no nosso ambiente em cloud, né? E ela é necessária em todos os aspectos e ela pode deixar o nosso ambiente cada vez mais organizado. Beleza? Então, bora pro vídeo. Bom galera, começando aqui o nosso conteúdo, lembrando para vocês que esse conteúdo faz parte da nossa série Desvendando o Azure. É uma série mais voltada ali para a introdução de quem ainda não tem muito conhecimento em nuvem, entender todo o caminho que você precisa percorrer até você chegar na adoção de nuvem, né? Entender qual o motivo da adoção, quais são os benefícios e tudo mais. E se você não assistiu os vídeos anteriores, convido você a assistir para você pegar todo esse contexto, tá? Então, entrando aqui no nosso tema de governança, o que nós temos para falar sobre governança, né? Governança é até um dos temas que eu mais gosto de falar, porque é um dos temas que eu mais trabalhei também na minha experiência com cloud. Eu tenho até uma outra apresentação que eu fiz para um evento, que daqui a pouco eu vou passar alguns slides para vocês verem, mas tem a apresentação também na íntegra. Eu vou até deixar aqui na descrição do vídeo, né? Deixar um card aqui, caso vocês queiram ver a apresentação também na íntegra, tá? Mas antes vamos ver qual que é a definição de governança em nuvem. Então aqui eu já deixei uma página aqui onde eu perguntei para o Copilot, né? Copilot, me explique o que é governança em nuvem. Então, governança em nuvem refere-se a um conjunto de políticas, procedimentos e controles que são implementados para gerenciar, monitorar os recursos e serviços em um ambiente de computação em nuvem. O objetivo principal é garantir a utilização da nuvem, que a utilização da nuvem seja segura, eficiente e em conformidade com as regulamentações e os objetivos de negócios da organização. Então aqui os principais aspectos, né? Segurança, conformidade, gestão de custos, gerenciamento de identidade e monitoramento e auditoria. Ou seja, quando a gente trabalha com governança na nuvem, seria basicamente a gente deixar o nosso ambiente organizado, porque é fácil quando nós começamos a adotar a nuvem, a gente começar a criar vários ambientes de formas desorganizadas, né? Cada um cria um recurso de uma forma diferente, com uma nomenclatura diferente, com uma configuração diferente, e nisso pode acabar virando muito trabalho que a gente precisa refazer lá na frente para reorganizar tudo isso que a gente criou de uma forma errada, tá? Então aqui a gente vai olhar alguns aspectos quando a gente fala sobre governança e algumas ferramentas também que podem ajudar a gente a manter o nosso ambiente em conformidade. Tá? Então, como eu comentei, eu vou passar aqui alguns slides da apresentação que eu fiz no Global Azure, tá? E depois eu vou deixar também o link caso vocês queiram assistir a apresentação na íntegra, mas aqui vai ser mais ou menos um overview para vocês entenderem, tá? Então, a primeira coisa quando a gente fala sobre governança no nosso ambiente de nuvem é falar sobre o Well Architect Framework. O que seria o Well Architect Framework, né? Imagina que o Azure, assim como outras clouds, eles têm esse Well Architect, que é como se fosse as melhores práticas para você fazer a adoção de nuvem. Então ele tem aqui os seus 5 pilares, né, que são o pilar aqui de Cost Optimization, Security, Reliability, Operational Excellence e Performance Efficiency. Eu acho que é isso que eu falo, né? Enfim, são 5 pilares aqui que são um conjunto de recomendações, né, para você utilizar no seu ambiente, que vão trazer uma fluidez melhor, né? Ou seja, você não vai criar os seus recursos de uma forma de qualquer forma, vai trazer uma forma mais organizada de crescimento dele, de fundação do seu ambiente, né? Então o Well Architect é como se fosse um livro com várias orientações para você utilizar em cima do seu ambiente. E você consegue também até utilizar o Well Architect para fazer como se fosse um checklist,
né? Então você vai passar ali, por exemplo, na questão de custo, ele vai te dar uma série de dicas, né? Vai perguntar: ah, você utiliza tal recurso para olhar os seus custos? Você utiliza tal recurso? Você utiliza isso? Você utiliza aquilo? E você consegue ir marcando, né? Fazer esse checklist com o seu ambiente e ver ali alguns pontos onde você pode melhorar, tá? Então tem essas ferramentas aí do Architect que você pode utilizar para fazer uma avaliação do seu ambiente. Outra questão aqui também que é muito legal quando a gente fala sobre governança é o Cloud Adoption Framework, que é o famoso CAF, né? O Cloud Adoption Framework é como se fosse a mesma coisa do Architect, mas principalmente voltado quando você está fazendo a adoção de nuvem, né? Quando você está migrando o seu ambiente para a nuvem. Então ele é como se fosse um planejamento de quando você está migrando os seus ambientes para a nuvem, né? Então ele passa uma série de dicas de passo a passo ali para você avaliar o seu ambiente e entender qual que é o melhor cenário quando você vai fazer a sua migração para a nuvem. Novamente, ele também entra nessa parte de governança, porque você não vai literalmente pegar o seu servidor e jogar para a nuvem em qualquer lugar. Você precisa fazer uma fundação de rede, precisa ter uma organização ali dos seus resource groups, das suas assinaturas, fazer segmentação de ambientes, né, de dev, homologação e produção. Enfim, tem vários aspectos que o Cloud Adoption Framework também pode te ajudar quando você está falando na parte de governança. Então, assim como é o Architect, ele também é uma série de regras que pode te ajudar quando você estiver fazendo essa migração para a nuvem, tá? E aqui, nessa apresentação, eu coloquei os principais recursos que você pode utilizar na Azure quando o assunto é governança, porque eles vão te ajudar a deixar a sua Azure cada vez mais organizada. Tá? Então a gente vai passar aqui brevemente por cada um desses recursos. Então o primeiro aqui são os Management Groups, né, que são os gerenciadores aí de grupos, né? Basicamente a função deles é você reorganizar o seu ambiente no âmbito lá de subscriptions, né? Normalmente quando a gente vai fazer ali a nossa adoção de nuvem, criar o nosso ambiente de nuvem, a gente começa com uma subscription só que qual que é o mal disso, né? Vai chegar uma hora que a gente vai começar a criar muitos recursos, tudo mais, e vai chegar uma hora que nosso ambiente não vai suportar mais a criação de recursos, porque relacionado a uma subscription existem as cotas. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui de storage account, que o máximo padrão é você fazer a criação de 200 storage account numa subscription só. Isso em diversos resource groups, mas ele suporta 200. Quando você chegar nesses 200, você pode solicitar mais cotas, né? Então ele vai lá, aumenta, por exemplo, para 250. Só que se você chegar nesse 250, você vai precisar aumentar a cota novamente. Eu acho que o limite hoje são 300 storage account. Imagina se você chega nesse limite, o que você vai fazer? Você vai precisar excluir outras storage accounts para você criar novas, né? Então, nesse caso, o legal é você começar a criar, segmentar o seu ambiente por subscriptions, né? E até aqui na foto eu trouxe uma imagem de sugestão de landing zones, que seria basicamente você separar o seu ambiente segmentado em ambientes de negócio, né? Então, por exemplo, aqui na primeira camada aqui nós temos a camada da nossa empresa. Aqui nós temos o ambiente de plataforma, que vai ser basicamente ali o alicerce que vai suportar todos os nossos outros ambientes. As landing zones aqui seriam equivalente às nossas unidades de negócio, né? Então, por exemplo, na nossa empresa, nós temos o time de desenvolvimento que usa o Azure. Então, nós podemos ter uma landing zone para o time de desenvolvimento. Nós podemos ter uma landing zone para o time de marketing. Nós temos uma landing zone, por exemplo, para fazer testes, né? Aí depende muito de cada ambiente. Podemos segmentar aqui também, organizar nossas subscriptions que estão sendo descomissionadas, sandbox. Então entendam que aqui os management groups são como se fossem pastas onde a gente vai encaixando nossas subscriptions. E aqui embaixo entrariam as camadas de subscriptions, tá?
Então as subscriptions entrariam dentro de cada uma dessas pastinhas, e essas pastinhas por consequência estariam dentro de outras pastas e por aí vai. Então é meio que uma reorganização do nosso ambiente. Isso pode nos ajudar a criar políticas que seriam herdadas para os níveis abaixo, tá? Outra parte são os Resource Groups. Então, como eu comentei até em alguns vídeos anteriores, os Resource Groups eles são separações lógicas, né, do nosso ambiente. E apesar de ser uma separação lógica, ele é um recurso que ele é obrigatório quando nós vamos fazer a criação de qualquer recurso, né? Então, pensando em hierarquia, nós temos lá os nossos Management Groups. Abaixo dele nós temos as nossas subscriptions, e abaixo da subscription nós temos os nossos resource groups. E aí só então nós podemos criar os nossos recursos dentro de uma resource group. Então necessariamente nós vamos ter que ter toda essa hierarquia, né, que faz parte ali do modelo ARM do Azure. E quando a gente fala de resource group, não adianta nós fazermos a criação de qualquer forma. É legal a gente também adotar uma taxonomia, né, uma nomenclatura bacana para a gente identificar o que tem dentro daquele ambiente. Como por exemplo aqui, eu até coloquei um print, que é a segmentação aqui dos RGs por ambientes, né? Então nós temos aqui o RG de Dev, de homologação de produção, né, cada um aqui nas regiões Brasil South, e os mesmos ambientes aqui na região East West, tá? Então aqui é uma dica de você utilizar os seus resource groups. Outra parte que, como eu comentei aqui, são a parte das tags e da taxonomia. A taxonomia seria a organização da nomenclatura do nosso ambiente, né? Então a Azure ele tem um documento que dá uma sugestão de como você utilizar a abreviação dos recursos, né? Porém, quem faz a escolha de como você vai utilizar a nomenclatura dos seus recursos é você mesmo, né? Isso daí é de cada empresa. Mas quando você faz a adoção de uma taxonomia, né, um padrão para a nomenclatura desses ambientes, fica muito mais fácil, porque daí a gente vai saber que sempre quando eu for fazer a criação de uma máquina virtual, por exemplo, eu vou procurar qual que é a última nomenclatura que eu utilizei e vou colocar uma numeração a mais, tá? Então a taxonomia pode te ajudar bastante nessa organização, né? E principalmente para você bater o olho e identificar do que se trata aquele recurso. Em conjunto com isso, tem as tags que você pode utilizar também para passar mais informações ainda sobre o seu ambiente. Então você pode colocar uma tag de qual que é o ambiente que aquele recurso pertence, qual que é o centro de custo, quem é a equipe que dá suporte para aquele recurso, né? Enfim, você pode colocar várias informações complementares nas tags no nível de recurso ou resource group, tá bom? O próximo aqui é o Azure Policy, né? O Azure Policy é um dos recursos muito bacanas quando a gente fala em governança, porque com ele você consegue trazer as regras de negócio da sua organização para dentro do Azure. Então, por exemplo, eu quero que o meu ambiente seja criado todo aqui na região do Brasil, porque todos os meus clientes são no Brasil. Eu quero trazer uma latência menor para quando o meu cliente for acessar o meu ambiente. Então um padrão é subir todos os meus recursos no Brasil. Eu posso criar uma policy onde eu crio uma limitação que eu só consiga criar recursos na região do Brasil, né? Então se alguém for tentar criar um recurso na região dos Estados Unidos, por exemplo, ele vai dar um erro lá falando que existe uma política que previne a criação de recursos em outros ambientes, né? Então esse daqui é só um dos exemplos da Azure Policy. Existem milhares de policies pré-criadas pelo próprio Azure que pode ajudar bastante a sua organização, mas você também pode criar suas próprias policies, né? Então ela é um recurso muito bacana quando você pensa na organização, porque você começa a limitar a criação do seu ambiente conforme a sua necessidade, né? Então é um grande aliado aí, inclusive vou tentar até fazer uma série bacana, porque existem muitas policies que podem ajudar bastante o nosso ambiente. Outro recurso bacana são
as Automation Accounts, né? Então, pensando na parte de governança, nós podemos utilizar esses outros recursos para a parte de organização, para a parte de nomenclatura, para a parte de governança ali mesmo na parte de conformidade, né? Deixar o nosso ambiente organizado, mas nós podemos também utilizar a Automation Account para deixar o nosso ambiente meio que autogerenciado. Então eu posso criar automações para deixar o meu processo rodando sozinho, né? Então, por exemplo, com a minha policy eu posso estreitar o meu ambiente de uma forma que eu só crio os meus recursos na região ali correta, né? Mas eu posso deixar algumas automações também rodando para, por exemplo, se eu deixar alguma máquina virtual ligada, a automação vai lá e desliga depois de um horário, né? Existe ali a automação de start-stop. Eu posso criar uma automação também, por exemplo, para excluir um snapshot que está criado com mais de 7 dias, por exemplo. Eu posso criar algumas automações desse tipo, né? Então, de repente você tem um processo que você faz todos os dias no seu ambiente, que é ligar a máquina, desligar a máquina, fazer isso, fazer aquilo. Você pode transformar essa atividade num script e colocar o próprio Automation Account para rodar isso sozinho, né? Deixando até você mesmo mais liberado para estudar outras estratégias de negócio, né? Criar outras melhorias para o seu ambiente, beleza? Outra parte que eu coloquei aqui é o próprio software Draw.io, que você vai utilizar para criar seus desenhos de arquitetura, né? Então, quando a gente fala de governança, não adianta nós só organizarmos nosso ambiente, mas nós precisamos também documentar como esse ambiente está arquitetado, né? Então existe o Draw.io, existem outras ferramentas também de desenho, o próprio Visio da Microsoft, que você também pode utilizar para esses desenhos, né? Mas o importante aqui é pensar em documentação, né? Imagina que você é o arquiteto do seu ambiente e você detém todo o conhecimento sabe como tudo ali funciona, mas e se um diretor e se um outro colega ali precisa fazer alguma operação e não tem uma documentação, você vai acabar perdendo seu tempo, porque você vai precisar explicar para essa outra pessoa e você também não vai conseguir dedicar nas suas atividades. Então é legal você também ter uma documentação que você pode encaminhar para ela, dar uma explicada rápida ali, né, sobre o ambiente, mas com uma forma visual a documentação fica muito melhor, né? Existem aqui também os workbooks, né, que é uma outra feature aqui da Azure que é muito bacana para a gente ter essa parte de monitoramento um pouco mais gráfico, né? Então é legal para ter essa parte de relatórios interativos, né? Ajuda em apresentações e existem vários modelos aí também prontos que nós podemos utilizar no nosso ambiente. Então um exemplo aqui que eu até coloquei aqui no print, que é o workbook de Cost Optimization, né? Então é um workbook que já tem várias features ali dentro dela, que você consegue validar máquinas que estão ligadas, né? Máquinas que estão com tamanho anormal dela, discos órfãos, enfim, você consegue ver vários aspectos utilizando só esse workbook. Você não precisa entrar em cada um desses recursos para olhar esses aspectos. E o último aqui eu coloquei GitHub, mas na verdade são algumas aplicações criadas pela própria Microsoft ou pela própria comunidade, que podem ajudar bastante nessa parte de gerenciamento, né? Um dos principais aqui que eu já utilizei muito é esse ARI, que é o Azure Resource Inventory, que basicamente você faz um scan ali no seu ambiente e joga tudo isso num Excel. E com esse Excel você consegue ter várias informações relevantes ali do seu ambiente. Você não precisa acessar diretamente seu portal, fazer a contagem ali. No próprio Excel você consegue meio que fazer várias análises do seu próprio ambiente, né? Então é uma ferramenta muito bacana que também ajuda bastante nessa parte de governança, tá? Bom, e o que eu tinha para mostrar isso aqui na apresentação, depois eu fiz uma demo, né, sobre a parte do Azure Governance Visualizer, tá?
Vou deixar aqui o link da apresentação caso vocês queiram ver também. E sobre o tema de hoje, né, sobre o tema de governança, era isso, pessoal, que eu queria passar para vocês. Se vocês gostaram do vídeo, eu peço para você dar o like aí, deixar os seus comentários, compartilhar esse vídeo com mais pessoas que estejam interessadas a receber esse conteúdo. E se você também não é inscrito ainda no canal, peço para você se inscrever para continuar recebendo conteúdos como esse. Beleza? Muito obrigado por chegar até aqui no vídeo e valeu!